Olá, o Valeu Valer está começando e nessa edição vamos focar mais um tipo de silagem, a de sorgo, uma opção que vem crescendo no Brasil. Após o milho, já é a cultura anual mais importante para a produção de silagem. Você sabia que o desempenho produtivo do sorgo pode se equiparar ao do milho? É o que você vai ver na prática aqui direto de Minas Gerais. Quer saber mais curiosidades e informações sobre a silagem de sorgo? Então, fique com a gente. Oi, Guilherme. Tudo bem, Paulinha? Olá, você que nos assiste. Guilherme, antes das etapas que envolvem o processo de ensilagem, tem uma atividade que é muito importante, que é a escolha da forrageira. A gente pode dizer que essa é a base para que a eficiência econômica seja atingida. No caso do sorgo, como deve ser a escolha do híbrido? Paulinho, uma boa silagem de sorgo, ela se inicia pela escolha de um bom híbrido. Essa escolha ela deve ser baseada em características agronômicas e qualitativas. Hoje nós temos híbridos adaptáveis a todas as regiões do Brasil. E dentro de uma mesma região, eu tenho opções mais adequadas, de acordo com o ciclo, com a resistência e com a produtividade. Agora, qual a importância, conta pra gente, como deve ser realizado o manejo cultural, um aspecto fundamental, né, na produção aí de qualquer tipo de silagem? Paulinha, o manejo cultural ele é importante não somente para o sorgo, ele é importante para todas as espécies forrageiras, porque ele se traduz na época ideal para o plantio, numa boa correção, preparo e fertilização de solo, da escolha da semente, a regulagem da semeadora, qual que é o espaçamento que eu vou usar entre as plantas, qual que é a densidade de plantas que eu vou ter por área, como que vai ser o controle de pragas, de doenças e de plantas daninhas, e qual que vai ser a época ideal para a colheita dessa forragem. Então, quando eu faço o dever de casa bem feito, estabeleço bem os parâmetros e conduzo bem esses parâmetros, eu vou ter uma melhor produtividade por área. Isso vai se traduzir em mais retorno para a fazenda. Agora, em relação aos custos de produção, a silagem de sorgo, ela é mais econômica? Por quê? Conta um pouquinho para a gente. A silagem de sorgo ela tem em média aí 80% a 85% do valor de uma silagem de milho. Agora, o que vai fazer com que ela seja mais ou menos econômica é a produtividade por área. Quanto mais produtividade, menor o meu custo de produção. Aliado a isso, eu tenho que olhar a qualidade da silagem. Uma silagem de boa qualidade é garantia de eficiência, maior produtividade, retorno sobre o investimento que foi feito. Vamos conferir então agora mais informações na reportagem sobre a silagem de sorgo que vem crescendo anualmente no nosso país. Roda a VT. Alta digestibilidade de fibras, elevado valor nutritivo, boa fermentação. Essas são apenas algumas das características diferenciais que os produtores buscam no momento de escolher híbridos de sorgo forrageiro para a produção de silagem. E as vantagens não param por aí. A silagem de sorgo, Anderson, comparada com a silagem de milho, ela nos permite baixar um pouco o custo, porque a planta do sorgo ela produz um volume maior de massa comparado com a planta do milho. O que é a característica do sorgo? Você planta ele na época normal, tradicional, igual se planta o milho, de 15 de outubro a 15 de novembro. E aí, no momento que você vai ensilar o sorgo, que se dá com o meio da panícula, com os grãos farináceos, no momento que você ensila o sorgo, depois de cortado, a planta do sorgo solta uma brota. Ela solta uma brota com 2, 3 perfilhos, 2, 3 plantas em cada pé que você cortou. Então isso aí você vai ter um outro corte sem a necessidade de preparar o solo. Sabendo que o custo de máquina, o custo de operação é mais alto, você tem 2 cortes com um plantio. Então a principal vantagem do sorgo é a redução do custo. A cultura do sorgo vem se sobressaindo e se registrou uma grande expansão nos últimos anos. Do ponto de vista agronômico, esse crescimento é explicado pelo alto potencial de produção de grãos e matéria seca da cultura, além da extraordinária capacidade de suportar estresses ambientais.
Quando tecnicamente bem conduzida, uma lavoura de sorgo forrageiro alcança produtividades médias de 50 toneladas de massa verde por hectare. De acordo com o Dr. Rodrigo, o segundo corte ou rebrota vem de graça para o produtor, já que pode alcançar em uma média de 20 toneladas. E quando falamos da silagem de sorgo, o rendimento pode ser outro diferencial. Em condições normais, uma silagem de milho, você vai tirar de em torno de 40 a 60 toneladas de matéria natural por hectare. E o sorgo, você vai tirar o mesmo tanto, mas só que você dá 2 cortes. Então você vai tirar de 80 a 120 toneladas por hectare. Se a gente levar em conta que o Brasil ocupa a primeira posição entre os países produtores de carne bovina, a cultura do sorgo tem importância estratégica no abastecimento de grãos e forragem. Segundo o Dr. Rodrigo, o aumento significativo na produtividade da cultura e a melhoria na qualidade da forragem podem contribuir para a oferta sustentável de alimentos para a nutrição animal a um baixo custo, tanto para pecuaristas quanto para a agroindústria de rações. E quando a gente compara, o potencial produtivo do sorgo forrageiro pode ser muito próximo ao do milho e algumas vezes até superior. A silagem de sorgo ela produz mais massa que a silagem do milho. Ela produz unicamente por ela ter a opção de dar 2 cortes. Ela rebrota, então ela produz quase 2 vezes o que uma silagem de milho produz em termos de massa, em termos de volume. Em termos de valor nutricional, ela não perde tanto para a do milho. Ela tem um teor de proteína mais elevado que a de milho, 11, 12, contra 7, 8 do milho. Porém, ela tem um teor de fibra, de FDN, um pouco mais alto que o milho. Uma boa silagem de milho vai ter 45% de FDN. Ou seja, a vaca consegue comer bastante silagem sem limitar o consumo. O sorgo ele vai ter um teor de FDN aí em torno de 65%, 70%. Já limita um pouco o consumo para animais de alta produção. Técnica capaz de garantir as necessidades de alimentação dos animais nos meses de entre-safra, a silagem de boa qualidade hoje é quase obrigatória nos sistemas intensivos de produção de leite e de carne. Produtor antenado vale por 2. Tá aí, então, se todos esses parâmetros que nós vimos na reportagem, que o Guilherme disse aqui no Valeu Valer, forem conduzidos com critério, o valor qualitativo e produtivo da silagem tem tudo para ser elevado. E agora vamos a um rápido intervalo comercial. É rapidinho mesmo, não saia daí e até já. Oxitrate apresenta a sua melhor decisão. Oxitrate é da Valeu. Oxitrate LA Plus combina antibiótico e anti-inflamatório em dose única. Valeu. Oxitrate LA Plus. Tomou? Sarou. E agora, voltando ao tema de hoje, ainda falando sobre silagem, Guilherme, quem tem uma perguntinha para você é o médico veterinário Álvaro Carvalho Vieira, no nosso quadro Conversa de Curral. Eu vou começar a fornecer silagem para meus animais. Eu gostaria de saber se eu tenho que fazer alguma prevenção sobre alguma doença. Olha, Álvaro, a silagem ela pode ser um fator de risco para o botulismo, tá? Principalmente quando o processo de ensilagem não é bem feito, uma boa compactação, uma boa vedação, ou quando, por azar ou desatenção, algum animal, uma cobra, um lagarto, foi picado junto com a forragem. Isso cria um ambiente ideal para proliferação e liberação da toxina. E aí os animais podem vir a óbito. Portanto, na sua fazenda ou nas fazendas que você assiste, vacine os animais contra o botulismo antes deles terem acesso à silagem. A Polistar 5 ml pode se iniciar aos 4 meses de idade, 30 dias depois eu faço um reforço e depois revacinações anuais. É garantia de proteção aos seus animais. Guilherme, mais uma vez então aí, obrigada pelas informações. O Valeu Valer vai ficando por aqui. Até o próximo Valeu Valer. Obrigada pela audiência, a companhia e até a próxima edição. Eu te espero. Tchau, tchau.